Mais uma vez, bom dia a você que está nos acompanhando nesse projeto Eu Estudo a Lição. Nós estamos aqui dando sequência ao estudo da lição da semana. Na realidade, estamos no segundo trimestre e a lição da semana agora é a primeira lição do segundo trimestre. E hoje, terça-feira, Deus e a humanidade juntos. Você sabe que na lição de terça-feira vem nos lembrando que quando Deus nos criou para que nós fôssemos não empregados dele, mas para que nós fôssemos mordomos do Senhor, gerentes de toda a sua propriedade. E a lição vem nos lembrando isto. Aqui, por exemplo, diz que o Senhor indicou a capacidade que eles tinham de procriar, de reproduzir mais da própria espécie. O Senhor também lhes mostrou a terra, a criação, e lhes ordenou que a povoassem, subjugassem e a dominassem. Assim, quando Deus começou a conversar com Adão, começou a conversar com o primeiro casal, dizendo que eles tinham capacidade de procriar, dizendo que eles poderiam sujeitar a terra, dominar a terra, tudo isto é justamente o momento em que Deus está junto com a humanidade. Não existia pecado, não existia nada que separasse o homem de Deus, e Deus então estava ali, conversando, orientando. E você, quando lê a Bíblia, você encontra em Gênesis capítulo 1, versos 28 e verso 29, ali que Deus então colocou Adão como o administrador dos bens que ele havia criado. Notem, se bem que Adão não era um empregado, ele era um gerente, um mordomo, mas o proprietário era Deus. Mas o que é interessante aqui é que Deus não ficava olhando para Adão, quem sabe apenas como se fosse um mordomo, mas Deus queria que Adão fosse ali o dono de tudo aquilo. Porém, seria necessário alguns testes, seria necessário assim, Adão provar que de fato era obediente a Deus. Mas, aqui você percebe que quando Deus criou este nosso planeta, não havia nada ruim. E tudo servia para o bem do homem, e o homem serviria para o bem da criação. E assim, Deus trabalhou junto com a humanidade, logo no começo, concedendo a ele bênçãos, para que ele fosse também uma bênção, concedendo a ele ocupação, trabalho, para que ele também fosse abençoado. E dessa maneira, a lição vem comentando que, além disso, com essas palavras, Deus deu os primeiros passos em direção a um relacionamento com a humanidade. Com quais palavras? Quando Deus disse para ele procriar, quando Deus disse para ele sujeitar e dominar, enfim, quando Deus disse para ele administrar todos aqueles bens, Deus está aqui dando um passo no relacionamento com a humanidade. Porque Deus, quando Deus criou os nossos pais, Adão e Eva, foi com esse propósito também de se relacionar com a humanidade. Agora, note você que aqui a lição vem comentando, né? Além disso, como filhos, Adão e Eva dependiam da bênção e do cuidado de seu pai e criador. Ele provia tudo o que eles necessitavam. Eles não faziam nada para merecer o que o Senhor lhes concedia. Eram puramente receptores de algo que não mereciam. Quando eu leio esse relato aqui, eu penso que hoje, após o pecado, não é muito diferente. Antes do pecado, Deus conversava com o homem ali, face a face. Após o pecado, não. Porém, antes do pecado, aqui o homem, a mulher, eram receptores das bênçãos de Deus. E nós que vivemos pós-pecado, nós também somos receptores das bênçãos de Deus. Nós também somos ali abençoados com tudo aquilo que o Pai e Criador nos dá a cada dia, porque dele somos, e tudo que temos e tudo que somos vem dele. E a lição para encerrar é fazer uma perguntinha: como podemos hoje nos relacionar com Deus, mesmo em nossa condição caída, mesmo em nossa condição decaída? Como é que nós podemos hoje nos relacionar com Deus? Você sabe, queridos, Deus sempre quis se relacionar conosco. E hoje, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós aceitamos o seu perdão e quando nós nos alegramos em caminhar com Deus diariamente,
nós estamos, apesar da nossa natureza decaída, caminhando com Deus. Portanto, nesse dia, aproveite e caminhe com o Senhor nosso Deus, que é tudo de bom. Um grande abraço a você.